Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos conversar, vamos iniciar a nossa conversa com um poema. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Com este poema, nós queremos homenagear o aniversariante deste ano, o maior aniversariante deste ano, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar contando um pouquinho da história, como tudo isso começou. Conta em seu histórico que Allan Kardec, durante o verão francês de 1863, retirou-se para sua casa de praia. Em algumas obras a gente encontra como se fosse a casa de campo, mas não importa. Ele trabalhava 16 horas por dia, em absoluto sigilo, procurando ultimar o Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito São Luís, que participava da codificação, através do médium mecânico, ou quase mecânico, que nós chamamos de semi-mecânico, Dan Campbell, já havia feito a seguinte consideração: essa obra, que era o Evangelho, terá influência considerável. A dúvida sobre o Espiritismo precisa ser dissipada. Até aquela data, havia muitas dúvidas a respeito das finalidades do Espiritismo. Não sabiam que caminho seguiriam aqueles ensinos que estavam aportando na França e no mundo. Mas com a chegada do Evangelho, a doutrina espírita mostraria claramente a sua face. Diria para que veio, quais as suas finalidades, e estas finalidades estavam relacionadas com a transformação moral do ser humano. Era comum ver Kardec trabalhando desde a madrugada, de 10 de setembro de 1863, entre arvoredos, flores, em isolamento absoluto. Em 20 de outubro, uma médium de Lyon, estando em Paris, resolveu visitar Kardec, mas só encontrou Dona Amélie, a esposa de Kardec, pois Kardec estava nesta casa de praia. Dona Amélie, sabendo da faculdade de dupla vista desta médium, sugere a ela que fosse em desdobramento até onde Kardec se encontrava e que ela descrevesse aonde ele estava. A médium, então, descreve que Kardec estava num aposento muito iluminado, no andar térreo daquela casa. E ela ainda descreve os jardins, as árvores, as flores que circundavam este imóvel. Melhor de tudo, diz ela de repente, ele está cercado por uma multidão de espíritos que lhes conservam a boa saúde. Alguns há que parecem bem mais elevados e inspiram, melhor dizendo. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de referência. E ela então diz: um momento, vejo um espírito que segura um grande livro. Ele abre e mostra-me, e eu leio o que está escrito, o Evangelho. Então, a médium se desloca até lá, em desdobramento, e
relata o ambiente em que Kardec estava elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo. Passa o tempo, Kardec retorna então a Paris. O livro pronto e fica à espera da ordem dos amigos espirituais para a devida publicação. Em 15 de abril de 1864, é lançada a primeira edição, com o nome Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, substituído as publicações seguintes pela atual. Com o auxílio da espiritualidade, Kardec se aprofunda em minuciosa revisão, realizando a tiragem da terceira edição em 1866, considerada a definitiva, mencionada na Revista Espírita de 1865. E esta é a edição definitiva que chegou às nossas mãos hoje. Quem é simpatizante ou estudante ou atuante no movimento espírita. O Espírito São Luís, que trabalhava já desde o início na elaboração do Livro dos Espíritos, ele volta a ressaltar a importância do Evangelho com o seguinte comentário: com essa obra, o edifício doutrinário que empreendemos contigo principia a destacar-se no horizonte com sua verdadeira cúpula. Nós vamos ver agora o que nos diz a introdução do Evangelho. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Essa citação está lá na introdução, no item 1. Dentre as 5 obras básicas que compõem o Pentateuco kardeciano, o Evangelho segundo o Espiritismo é tido como um farol para a reforma íntima de todos nós. O objetivo apontado pelo Cristo de Deus como indispensável para alcançarmos a felicidade, que todos nós desejamos ser felizes, né? E também a paz interior que tanto nós almejamos, né? A gente pede tanto pela paz. Essas conquistas somente a observância da integral das leis divinas pode proporcionar a todos nós, como espíritos imortais que somos, na nossa ascensão evolutiva. Nós só teremos paz e felicidade quando nós colocarmos em prática integralmente as leis de Deus. Ainda na introdução, Kardec vai dizer: reunimos nesta obra os artigos que podem compor e a bem dizer um código de moral universal, sem distinção de culto. Olha que interessante, sem distinção de culto. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Kardec, então, ele sintetiza com muita propriedade todos os benefícios a respeito desta obra, pois o Espiritismo é a chave que esclarece muitos pontos obscuros que estão na Bíblia. E ela é uma obra para todos, não importa a religião, todos podem se beneficiar com o Evangelho segundo o Espiritismo, pois ele é um roteiro infalível para a felicidade vindoura, como Kardec fala na introdução. Ele é a apreciação do ensino moral de Jesus. E ainda na introdução, Kardec vai nos dizer: para os homens em particular,
constitui aquele código, uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio, o básico de todas as relações sociais, que se funda na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E hoje, nós temos a comprovação destas palavras. O Evangelho ele vem sendo utilizado tanto por espíritas como não espíritas, com real proveito para todos. Nós ouvimos constantemente dizerem: este é meu livro de cabeceira, meu livro de viagem, ou ainda, é um livro que me ajudou a passar pelos piores momentos da minha vida. Em suma, como Kardec afirmou, ele é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O Evangelho segundo o Espiritismo está estruturado em 28 capítulos, com passagens evangélicas seguidas de instruções dos Espíritos. É escrito em linguagem simples e acessível a todos, sem figuras nem alegorias, contendo a essência do ensino moral de Jesus. E Kardec, quando vai encerrar a obra, traz como uma coletânea de preces espíritas, transmitidas pela espiritualidade, para apoio e aprendizado nas diferentes fases da nossa vida. Nos 28 capítulos, destaca-se as virtudes da caridade em toda a sua extensão da fé e do perdão. São apelos lúcidos e diretos à renovação interior que, através dos séculos, ecoam aos nossos ouvidos. Falaremos de alguns desses capítulos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro capítulo, nós vamos encontrar: Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Lembrando que Moisés havia trazido a lei de justiça e Jesus a lei de amor. No segundo, vai nos falar sobre meu reino não é deste mundo, e deixa claro sobre a vida futura. Aqui, todos nós estamos de passagem, assim como Jesus também estava. No terceiro, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vos prepararam um lugar para vós. Venho novamente e vos tomarei para mim, mesmo a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Quem nos traz esta informação é João, no capítulo 14, versículo 2 e 3. Como nós sabemos, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento de cada um. E também as moradas são os planos espirituais, as colônias, como algumas obras nos trazem, e que são as moradas dos espíritos desencarnados. No capítulo seguinte, ninguém poderá nascer de novo. Aí ele vem nos falar sobre a reencarnação, como sendo o Instituto Universal da Justiça de Deus, operando sobre a lei de causa e efeito, o progresso das almas, que de condição em condição, de prova em prova, alcança o supremo desenvolvimento de suas potências interiores, para efetiva integração no universo criado por Deus. O capítulo seguinte vai nos falar sobre o Cristo Consolador, onde ele vem nos dizer que o jugo é leve quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus. O fardo não vai ficar pesado também, né? Depois nós vamos encontrar no Evangelho o Sermão do Monte.
É a passagem na qual Jesus revela as bem-aventuranças. É o código moral da humanidade. E Sérgio Lopes, no livro O Sermão do Monte, destaca 8 virtudes relacionadas ao Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Está nos falando da humildade. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A resignação. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nos fala da mansuetude, da virtude da mansuetude. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Está nos falando da fé. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fala-nos da virtude da espontaneidade, da limpeza de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está nos falando do altruísmo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Fala-nos da caridade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Está nos falando de perdão. E nós não podemos deixar de falar um pouquinho mais sobre o perdão em momentos tão complicados que nós vivemos, né? E quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, ele questiona Jesus. E Jesus responde-lhe, 70 vezes, 7 vezes. Significa sempre, né? Indefinidamente. Pois o efeito do perdão, ele possui duplo efeito. Liberta o que perdoa da carga emocional doentia que carrega e repercute na construção emocional e o soerguimento moral daquele que foi perdoado. Progresso, portanto, moral para todos. Quando a gente perdoa, está realizando um progresso, e aquele que é perdoado também está efetuando o seu progresso. Perdoar não é concordar com o ofensor, é ver-lhe a infelicidade, a loucura, é não desejar o revide, é libertar-se da mágoa e do ódio, fatores que deflagram doenças, melancolia, transtornos de variadas ordens. É um exercício de compaixão. O esquecimento vai vir com o tempo. Pequenos e grandes exemplos são estímulos para que prossigamos nos esforçando para desculpar, compreender e passar adiante, seguindo as orientações do Mestre Jesus, que suplicou para todos os seus algozes o perdão do Pai e nos perdoa a cada dia, nos ensinando: fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afinal, todos nós precisamos de perdão e de auto-perdão. E no capítulo 11, vai nos falar sobre amar o próximo como a si mesmo. Ali nos traz a lei do amor em toda a sua plenitude. No 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, pois o ódio nos acorrenta nesta vida e pós-morte do corpo, gerando os casos de obsessões que perduram por longos anos e por vezes séculos até milênios. Amar os nossos inimigos nada mais é do que ter atitudes cristãs, como exemplificou Jesus, até nos momentos difíceis e derradeiros do seu Calvário. O outro capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o verdadeiro exercício da caridade. Honrar vosso pai e vossa mãe
Trata do respeito do dever para com nossos pais e nos fala da parentela corporal e espiritual. O outro capítulo, Fora da caridade não há salvação, e nos traz a parábola do bom samaritano, que tantas vezes nós já ouvimos aqui nesta casa, e que sempre é bom relê-la. Sede perfeitos, vai nos falar sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem e as virtudes que precisamos conquistar para sermos este homem de bem que Jesus nos fala neste capítulo. Depois nós temos o capítulo dos bons espíritas, a parábola do semeador, o dever, a virtude, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. E Orson Peter Carrara, quando ele vai trabalhar esse capítulo e esses itens, ele vem nos dizer que se pudéssemos resumir este capítulo, poderíamos dizer que este é o trabalho da evolução e que deve contar com o nosso esforço, aprimorar a moralidade, aperfeiçoar a sensibilidade, desenvolver as virtudes, despojar-se das imperfeições, demitir o orgulho, dispensar o egoísmo, esquecer a vaidade, desfazer-se da prepotência e da arrogância. Isso significa dobrar o espírito, nos curvarmos, né? Fazer descer a trompa do orgulho que ainda nos caracteriza as nossas ações. Para aprendermos a humildade e respeitarmos as diferenças e merecer a felicidade por meio da construção gradativa do reino de Deus em nós. É o convite do Mestre, sede perfeitos, que exige disciplina, 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 como ensinou Emmanuel ao médium Chico Xavier. Depois segue mais outros capítulos, como muitos os chamados e poucos os escolhidos, que nos traz 4 ensinos. A parábola dos festins, das núpcias, a porta estreita. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá a quem muito que recebeu. E a parábola dos festins, das núpcias, Jesus compara o reino dos céus a uma festa, onde tudo é alegria, tudo é felicidade. Tem os convidados que precisam seguir orientações e ensinos para comportarem-se diferentemente dos outros, pois já atingiram o amadurecimento e a compreensão do alcance do convite. Como diz Kardec, não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Na porta estreita, o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e pouco a isso se dedica. É o complemento da máxima: há muitos os chamados e poucos escolhidos. Claro, pois a porta larga é a porta dos vícios, das paixões, que é muito mais atrativa do que a porta estreita. E hoje, ouvindo um vídeo que a Rosa me passou, e que fecha com essa assertiva, né? Nós estamos num momento no Espiritismo, segundo Jorge Lar, aonde nós temos que fazer por nós, aonde nós temos que buscar a mudança. Conhecimento nós já temos. Agora é realizar a nossa transformação. É chegada a hora
Nós queremos tanto um mundo de regeneração, nós queremos tanto habitar esse mundo que vai ser, que é de promessas, de mais bem-aventuranças, né? É de promessas de menos doença, de menos guerra, mas nós estamos fazendo por merecer. Esse conhecimento do Evangelho, hoje nós estamos aqui trabalhando o Evangelho, nós já conseguimos aplicar? É perguntas que nós precisamos fazer. Ou ainda nós estamos na teoria? Então é o momento de trazer o Espiritismo para dentro de nós. Essa frase, Rosa, nós ouvimos muito nos nossos encontros, né? Quando a Federativa nos convocava, o Espiritismo tem que vir para dentro de nós, né? É fazer a nossa mudança. Então, esse é o momento. Como nos diz o Carrara, né? Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Mas de que serve chamá-lo de mestre e senhor, se não seguem os seus preceitos? As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. E elas não somente são a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz e da tranquilidade que nos traz essa tranquilidade, essa paz nos traz estabilidade nas coisas da vida terrena. E quando a gente se depara no momento atual, e eu estou falando por mim, e esta noite eu acordei às 2h com aquele temporal, e eu comecei a lembrar daquelas pessoas que estavam novamente saindo de casa. E daí a gente se pergunta, cadê a tua fé? Cadê a tua estabilidade moral para ficar aflita, ficar angustiada, fazer as orações, sim, por todos eles, mas não entrar em desespero, né? Não perder o sono. E eu sei que muita gente não conseguiu dormir. Não só aqueles que estavam lá saindo, mas nós que estamos longe. Então, essa paz, essa garantia da paz, da tranquilidade, ela vem quando nós assimilarmos esses conceitos que Jesus nos trouxe. Quando nós praticarmos tudo isto que Ele nos ensinou e fazer com que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, porque ainda ela não é. Temos que ser duro? Não é isso que eu estou dizendo. Orar, sim. Termos compaixão, sim. Mas não nos desestabilizarmos, porque se nós nos desestabilizarmos, nós não vamos conseguir realizar o que nós temos que realizar. Seguindo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Temos que levar conosco na consciência e no coração que todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável se não os praticar. Não sou eu que estou dizendo, é o Orson. Se nós conhecemos os preceitos do Cristo e não os praticarmos, nossa consciência vai nos julgar como culpados. Não é Deus, é a nossa consciência. Percebemos claramente que a grande questão permanece no aprimoramento moral. Somos chamados ou convidados à renovação e nos tornamos escolhidos quando vivemos os ensinos recebidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos? Porque ainda nós não conseguimos vivenciar esses ensinamentos que nós recebemos do Cristo há 2000 anos, sem contar com as leis que estão escritas em nossa consciência, com os mensageiros do Cristo que vieram antes e nos alertavam para que a gente tomasse um rumo, né? Um novo rumo na nossa vida. Depois, caminhando para o fim, vai nos falar ainda
da fé que transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou. Vai nos falar ainda um capítulo sobre a estranha moral. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Buscais e achareis. Dai gratuitamente o que de graça recebeste. Pedi e obtereis. E então, como fala, encerra com uma coletânea de preces vinda dos espíritos, transmitidas pelos espíritos de luzes, essas preces, né? Então, homens e irmãos, a quem amamos, aqui estão junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis então entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Então, meus queridos irmãos, o convite é para que a gente busque, tente, se esforce a vivenciar o Evangelho de Jesus, pois o Evangelho de Jesus é a terapêutica de urgência e emergência a que todos nós precisamos nos submeter. Uma receita que se aplica a todos os tempos, pois Jesus pregou o amor para os cristãos de todas as épocas. As palavras de Jesus são de vida eterna. Então, são ensinamentos que é para todo sempre para nós. Então, esse é o convite para trazer um pouquinho dessa história de como tudo começou esse evangelho, que é o roteiro para as nossas vidas, o roteiro para construirmos a nossa felicidade, a nossa paz e, sobretudo, a harmonia que nós queremos vivenciar dia e noite, em tempos difíceis ou em tempos fáceis da nossa vida. Que Jesus, como mestre e amigo, nos fortaleça nessa vontade de buscarmos compreendê-lo através dos seus ensinamentos e de vivenciar no nosso dia a dia esses ensinamentos. Muito obrigada a todos. Uma boa noite com Jesus no coração.